Então, gente, bem-vindo à disciplina de estatística. Vocês já me conhecem. Eu vou desligar a câmera, que minha internet ela tá ruim, tá? Então, para diminuir a chance de dar um erro de imagem, tá certo? Então, deixa eu desligar a câmera aqui. Vou ficar com o áudio gravado. Desculpa, tá? Tá desligando a câmera porque minha internet tá meio ruim. Então, o que que acontece aqui? Vamos lá. A gente vai falar de estatística. Infelizmente, eu tenho muito assunto para pouca aula. Estatística é uma disciplina que eu, por mim, eu dava 90 horas para vocês. Eu pedi a coordenação para criar uma outra disciplina de estatística, tipo um Estatística 2, mas até agora não foi criada. Seria uma optativa, né? E aí, o que que acontece? Eu vou ter que encurtar muito a aula, eu vou ter que dar muito assunto junto, então todo dia vai ser 2 horas, tá? Então se preparem que todo dia vai ser 2 horas, ok? Eu vou tentar, eu vou tentar dar disciplina de maneira prática, dar disciplina de maneira que vocês consigam fazer as análises. Mas eu sei que não vai dar tempo. Não tenho condição de pedir para vocês instalar programa e pedir para vocês fazerem as análises, porque eu não tenho tempo para ensinar isso, tá? Todo mundo tem computador. Tem gente aqui que está assistindo a aula só no celular. Eu tô assistindo impulsando não, porque meu tempo tá consertando ainda, meu. Mais alguém? Eu tô pelo celular, mas eu tenho um computador aqui de apoio. Eu também tenho um computador. É porque é o seguinte, eu posso pedir para vocês fazerem análise de dados, porque o que que acontece? O que que eu acho que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que fazer a análise e pedir para vocês escreverem a análise. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu adoraria que todo mundo aqui saísse habilitado a fazer análise de dados, sair daqui fazendo estatística. Adoraria. Mas eu sei que não vai acontecer, porque nem todo mundo tem computador. Tá? Então, minha prioridade é ensinar vocês a ler um artigo e entender estatística. De pegar a análise de dados e escrever a análise de dados. Se você dizer, olha, a análise foi assim, o resultado foi esse. Tá? Infelizmente, a parte de pegar os dados, colocar no computador e rodar, que eles chamam rodar estatística, né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque o povo chega para mim e fala assim, professor, faz as estatísticas dos meus dados. Faz essa analogia aí para mim. Né? Não tem muito sentido isso. Mas, eu vou priorizar vocês lerem o resultado em detrimento a fazer o resultado. Eu vou tentar ensinar alguma coisa, mas tenham consciência que não vai dar tempo. A gente não tem um ferramentário para vocês rodarem estatística. Tá? Eu posso mostrar como é que faz, como é, não sei o quê, mas não vai dar tempo. Ok? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que é estatística. Eu gosto muito desse segundo, isso aqui eu tirei de 2 livros diferentes, mas eu gosto muito dessa segunda, que ele fala, é atividade humana especializada na coleta, classificação, apresentação, análise, interpretação e utilização desse dado para a tomada de decisão. Tá? Resumindo aqui, olha só interessante aqui. Coleta, classificação, apresentação, análise e utilização para tomada de decisão. Então, você vai pegar os dados, vai trabalhar esses dados, apresentar e tomar decisões com base nesses dados. Tá? Isso é estatística. Ok? Então, vamos lá. A estatística ela se divide em 3 áreas. Estatística descritiva, probabilidade e inferência. O que é estatística descritiva? Estatística descritiva é justamente essa parte de você pegar a informação que você coletou e apresentar ela. Tá? Então, vai ser só a primeira aula. A gente só tem tempo para fazer. Gente, estatística com 40 horas é muito pouco. Então, a gente vai pegar aqui e vai somente fazer gráfico e tabela. Basicamente é isso, gráfico e tabela. Tá?
Probabilidade. Eu preciso que vocês aprendam probabilidade. Por quê? Porque tudo que a gente tem é aleatório. Tudo que a gente trabalha é com dados aleatórios. Por quê? O que acontece? Tudo que a gente trabalha com amostra. Você não tem condições de estar fazendo sua análise com todos os vinhos do mundo. Coletar todas as uvas do mundo. Você não vai fazer isso. Então, a gente vai trabalhar com uma amostra. Então, por isso que eu tenho que você entenda que eu tenho a população e eu tenho a amostra. Então, eu quero que você entenda população e amostra. Então, eu quero que você entenda essa ideia de que eu preciso que você aprenda a aleatoriedade, porque a amostra podia ser essa, podia ser essa, podia ser essa, tá? Então, existe aleatoriedade. E o que é inferência? Inferência vem da palavra inferir. Com base em uma amostra, eu consigo fazer inferência sobre a população. Então, com base na amostra, eu consigo falar sobre a população. Então, tipo assim, você fez um vinho e quer saber o pH do vinho. Você pega uma amostra dos 5 litros de vinho e jogar na máquina. Você trabalha com amostra. Com base na amostra, você supõe que o garrafão inteiro vai ter o mesmo pH. Isso é fazer inferência. Tá? Então, a gente vê muitas ferramentas de inferência. Ok. Fases do método estatístico. O que é fases do método estatístico? Ele é uma sequência do que a gente tem que fazer. Então, olha só. Quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai fazer um estudo, a primeira coisa que eu tenho é definir o problema. O que eu quero saber? Eu sou abismado com a quantidade de gente que chega para mim e fala assim, professor, faz aqui as estatísticas dos meus dados. Aí eu falo, tá, beleza. O que é que você quer saber? Não sei. Como assim? Não, o meu orientador mandou fazer esse experimento aí e eu estou fazendo. Eu digo, meu filho, o que é que você queria descobrir quando começou o experimento? Porque se você fez o experimento, é porque você queria descobrir alguma coisa. O que você queria descobrir? Ah, não sei não. Aí me dá um ódio. E aí, você tem que saber o que você quer saber. Aí, quando você começa a fazer uma análise, um problema, você tem que pensar, o que é que eu quero saber? A maioria das vezes que eu trabalho com enologia, o aluno, ele quer saber, eu tenho uma uva. Essa uva, eu consigo fazer um vinho comercial com ela? Então, esse é um dos problemas mais comuns de enologia. Tá? É um dos problemas que a gente mais trabalha aqui. E o planejamento, que é o que eu vou fazer, o que eu vou botar, que isso aqui é a parte de metodologia. Coleta, veja bem, coleta e levantamento de dados acontece após você planejar a pesquisa, após você definir seu problema. Então, eu já vi alunos chegarem com os dados e eu dizer, jogue fora. Jogue fora. Por quê, professor? Porque você quer saber uma coisa e você fez o experimento para medir outra coisa. Imagina que você quer medir o peso médio, sei lá, você quer medir a quantidade média de pH de um vinho. E aí, em momento nenhum, você mediu o pH. Aí, no final, diz assim, eu queria ter sabido o pH. Cara, se você não definiu antes que você ia medir isso, você perdeu seu experimento. Deixa eu explicar de outra maneira. Você quer saber... Todo mundo aqui sabe o que é chip. Uma outra turma de enologia que não sabia o que era chip. Você já sabe o que é chip? Meninas, alunos, sabe o que é chip? Gente, chip. Ok. Vamos supor que você quer fazer um experimento que você vai colocar chip no vinho, tá? Então, o que é que acontece? Tem um chip aqui. Então, tem o mesmo vinho aqui, antes,
E depois? E aí você quer saber quais foram as alterações no vinho antes de eu colocar o chip e depois de eu colocar o chip. O que que mudou? Tá? Então, eu vejo o aluno pegando esse experimento aqui, fazendo errado, tipo, esquece de medir antes. Ah, professor, eu não medi antes. Perdeu o experimento, tem que fazer de novo. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, você tem que saber o que você quer antes. Tá? Gente, não é brincadeira, acontece muito. Eu vou ensinar aqui em estatística várias ferramentas de análise. Tá? Várias ferramentas de análise. Então, você tem que saber qual é a ferramenta de análise que você vai usar antes de fazer a pesquisa. Porque senão é arriscado você perder seus dados. É arriscado você perder. É muito perigoso. Tá? Coleta de dados. Então, crítica. Então, esse crítica é a parte de olhar os dados, organizar, representar, e aí, no final, você tem interpretação dos resultados. Tudo bem? Então, essa parte aqui, para mim, é a primeira. Uma coisa que aconteceu, teve uma vez uma coisa que aconteceu com um aluno, que foi o seguinte, ele plantou, ele estava medindo umas plantas lá, não sei o que era, vamos dizer que era rabanete. Mediu lá os rabanetes. Então, cada rabanete que nasceu, ele foi lá e mediu um por um. Né? Eu acho que era uma fruta maior, era uma planta maior. Ele tinha 10 vasos e mediu cada um dos 10 vasos. Né? Mediu cada um dos 10 vasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediu cada um dos 10. E aí, eu tenho que fazer análise disso. Chegou o orientador. Você vê que, para você ver que ignorância é uma coisa que afeta todo mundo. O orientador disse: não, pega todo mundo, bota tudo na balança, botou os 10 vasos de planta na balança, pesa e divide por 10. Resolvido. E repete o mesmo número. Aí você tinha a média aqui, a média aqui, o mesmo valor repetido 10 vezes. Aí eu digo: meu filho, joga fora. Joga fora. O aluno saiu chorando de lá. O que fazer? Professor, meu orientador acabou com o experimento do seu orientador, acabou com o experimento, não tem o que fazer. Por quê? Porque quando a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com probabilidade, a gente trabalha com aleatoriedade. Cada planta cresce diferente. Então, eu preciso saber o valor da planta, tá? Os valores individuais. Isso é muito, muito problemático. É esse daqui. Eu vou começar uma coisa com vocês agora. Você que está me escutando gravado, preste atenção nisso. Você que está aí lavando louça, preste atenção no que eu estou falando. Tá? Você aí está fazendo qualquer outra coisa enquanto está me assistindo. Preste atenção no que eu estou falando. Certo? Análise estatística de dados precisa de variabilidade. Análise de dados é uma análise de variabilidade. Tá? Se todos os seus números são iguais, não existe estatística. Acontece muito em enologia, esse problema daqui. Por quê? Primeiro, poucos valores. O pessoal de enologia pega uma gotinha da uva que fez lá, do vinho que fez, bota na máquina, tira uma triplicata e acabou-se. Gente, isso não dá resultado prático. Eu não posso ter um tamanho de amostra de 3 e imaginar que isso tem validade estatística.
Não tem. Lá na frente a gente vai ver o tamanho da amostra mínima para as coisas. 3 é muito pouco. E na maioria das vezes, como você está tirando uma triplicata da mesma gota, esses 3 valores saem iguais. Até hoje eu recebo isso. Se você for no laboratório de enologia, é normal o pessoal pegar 3 valores iguais e achar que é melhor. Eu já vi laboratorista me dizer assim, olha, a gente faz de tudo para dar o mesmo valor à triplicata. Se deu diferente, a gente mexe, para ficar homogêneo e dar o mesmo valor. Eu digo, pronto, você ferrou com a estatística. Acabou com a estatística. Porque a gente sabe que um líquido, ele não é uma coisa homogênea. Você sabe que existe aglomeração, sei lá, de pH, uma parte, se você deixou aquele vinho sentar, ele vai ter um pH diferente em cima e embaixo, vai ter uma quantidade de, sei lá, de qualquer coisa em cima e embaixo. Tá? Você tem que pegar de uma maneira essas amostras de forma que você perceba essas variabilidades. Se você mexe, iguala e todos os resultados nos teus vinhos estão dando iguais, você não tem estatística, não tem análise. É como se você dissesse, olha, eu tenho certeza que meus números são esses, então não tenho o que analisar. Tá? Pelo amor de Deus, quando forem fazer análise prática, quando vocês forem para laboratório, se todos os teus números de laboratório estão dando iguais, não vai ter estatística. Saiba disso. O que é um problema também por causa das máquinas. Por quê? Porque existe uma questão de sensibilidade. A máquina, ela não pega 4 casas decimais. Porque vamos supor que um valor lá de um número lá, sei lá, um pH, é 7,3542. O outro pH é 7,3545. A máquina só pega isso aqui. A máquina só pega esses 2 primeiro. Ele nem vai notar isso daqui. Então, é outro problema quando você trabalha com enologia, porque química, você depende de um equipamento que está fazendo uma medição ali, que às vezes ele não tem essa sensibilidade para pegar a diferença de um para o outro. Tá? Então, se preparem. Por isso que quando a gente vai fazer análise em enologia, eu recomendo não fazer um galão de 20 litros. Pelo menos fazer, tipo, em vez de fazer um galão de 20 litros, faça 5 galões de 2 litros. Faça 5 garrafas de 2 litros. Isso aqui é melhor para mim, para análise, do que fazer um só de 5. Porque aqui eu gero variabilidade, aqui eu não gero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguém prestando atenção nisso? Então, eu estou falando da parte de laboratório, da parte de preparar o experimento. Tá? Ok. Gente, participe, converse comigo, por favor. Eu estou tão só. Já tô endoidando, já tô sem entender de agora, imagino lá na frente. Só Deus na cara. Oh, Jesus. Mas converse comigo, o que é que você não está entendendo? Não, eu tô tentando assimilar ainda. Tudo muito novo, né? Vai dar certo. Vamos lá, Larissa, a gente vai começar agora a parte de... A gente vai falar hoje sobre gráficos e tabelas, que é a parte de apresentação de dados. Tá bom? Gráficos e tabelas. Foi isso. Então, olha só, para eu fazer um gráfico, para eu fazer uma tabela, eu preciso entender quais são os tipos de variáveis que eu estou entendendo, que eu estou trabalhando. Existem 2 tipos de variáveis. Existem as qualidades e as quantidades. Tá? Qualidade é toda pergunta que eu faço que a resposta é um nome. Então, por exemplo, qual é sua cor? Qual é seu sexo? Qual é a sua cidade de origem? Professor? Oi, Foi. travou? Foi. Gente, minha internet tá meio ruim.
ela está travando de vez em quando. Quando eu travar, me avisem para eu repetir, ok? Certo. Então, o que que acontece? Existem dois tipos de variáveis, qualidades e quantidades. A gente vai chamar de qualitativa, variável qualitativa e variável quantitativa. Tá? Uma variável qualitativa é aquela que eu pergunto uma coisa e a pessoa responde um nome. Qual é sua cor? Qual é seu sexo? Qual é sua cidade que você nasceu? A resposta vai ser feminino, branca, Juazeiro. São palavras. Ok? Quantidade vai ser qual é sua altura, qual é seu peso, qual é o pH do vinho. Tá? Vocês podem perceber que a única coisa que eu sei de vinho é pH. Eu não sei outra medida de vinho. Ó. Né? Tipo, a cor do vinho é tinto, branco, rosé. Pronto, eu sei isso. Então, você tem qualidades e quantidades. Qualitativa e quantitativa. Tá? Ótimo. Essas qualidades, elas se dividem em duas. A nominal e a ordinal. Tá? Então, tem qualitativas nominais e qualitativa ordinal. O que é uma qualitativa nominal? Uma qualitativa nominal é uma qualidade que não tem ordem, tá? E uma ordinal é uma qualidade que tem ordem. Então, por exemplo, se eu pergunto qual é o sexo, masculino e feminino, não tem um maior que o outro, não tem um melhor do que o outro. Escolha uma cor, azul, vermelho, branco, amarelo, não tem um maior ou menor do que o outro. Tá? Mesmo que você diga, vou colocar em ordem alfabética, mas aí é outra coisa. Diferente de uma qualidade que ela é ordinal, são palavras, e se eu pego essa palavra, eu sei que uma é maior do que a outra. Por exemplo, você sabe que a instrução superior é maior do que instrução de médio. Então, você tem palavras aqui que têm ordem, por exemplo, analfabeto, ensino médio, primeiro grau, segundo grau, curso superior, pós-graduação. Então, são palavras que têm uma melhor que a outra. Hierarquia militar também. Soldado, capitão, tenente, coronel, brigadeiro, e aí por aí vai. Então, são palavras que eu consigo colocar numa ordem. Então, eu tenho qualidades sem ordem e com ordem. Tá? E por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de variável, muda o tipo de gráfico e o tipo de tabela que a gente produz. Tá bom? Isso aqui eu estou ensinando vocês, porque quando vocês forem fazer gráfico e tabela, elas fiquem bonitinhas. Tá? Quantitativa. Quantitativa são números, tá? Só que, tipo, sei lá, número de cigarros que você fuma, certo? São números. A questão é, existem dois tipos de quantitativa. Uma que vai ser um conjunto enumerável e outro que vai ser o conjunto não enumerável. Então, você tem a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. Uma variável quantitativa discreta é uma variável que eu consigo contar. Então, tipo, número de filhos, certo? Eu tenho um filho, dois filhos, três filhos. Ela é enumerável. Uma variável contínua é uma variável que eu não consigo contar. Por exemplo, o pH é uma medida. Você vai ter ali 7,375. Então, tudo tem várias. Oi, Professor? Pensei que tinha travado só pra mim, já ia ver aqui. ele caiu.
Mas que foi? O professor caiu. Ele caiu geral mesmo. Já ele Vixe. saiu da reunião. Pronto, voltei. Voltou. Pronto. Meu Deus do céu, deixa eu apresentar de novo aqui. Quando eu cair, vocês podem falar mal de mim. A gente estava falando, fique tranquilo. Eu adorei a foto de Lara. Vocês viram a foto de Lara? Tá linda. Gostou, foi? Eu adorei, tá Obrigada. linda. Vamos seguir. Então, uma variável discreta, uma variável que eu conto, é uma variável que eu sei, tipo assim, se eu tenho um número 2, qual é o próximo número depois de 2? 3. Qual é o número antes de 2? 1. Tá? Isso é uma variável que a gente chama de enumerável. Uma variável não enumerável é uma variável que está associada com os números reais. Por exemplo, se eu tenho Travou para vocês ou só para mim? O professor, Lário. Pra mim também travou. Ah, eu caí. caiu. Eu quero saber se minha tela ainda está apresentando. Então, olha só. Vamos lá. É que eu não sei o que eu faço. Eu não estou na minha casa. Eu estou na casa da minha sogra. Então, Ai, será que não é melhor deixar gravada? Deixar a síncrona? deixa eu ver aqui o que é que eu consigo desligar aqui. Última tentativa. Tá? Tirei o computador da minha esposa da tomada. Vamos ver se agora roda. Então, vamos lá. Vamos tentar agora. Última vez. Estamos escutando aí, então? Não, Estamos. Não, então, vamos lá. Então, discreta, naturais, contínua, reais. Ok? Bola para frente. Então, olha só. Eu vou começar com vocês falando sobre os tipos de gráfico que existem. Tá? Os básicos. Eu não vou falar de todos, não. Vou falar dos básicos. O primeiro é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza, a gente recomenda ele, tá? Apenas para variável qualitativa nominal. Somente para variável qualitativa nominal. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Estatística, funcionários. Deixa eu ver um banco de dados aqui. Ok. Isso daqui é um banco de dados fictício. Isso aqui é um banco de dados fictício lá de um livro, que é dados dos funcionários de empresa, tá? Então, você tem estado civil, formação, filho, salário, idade e origem. Ok? A gente sabe, estado civil, solteiro e casado. Que tipo de variável é essa? É qualidade ou é quantidade? Se é uma qualidade ou uma quantidade?
é uma qualitativa. Mas é uma qualitativa nominal ou ordinal? Ela tem ordem? Eu sei que vai ter gente que vai dizer que solteiro é melhor do que casado. Eu tenho um documento e tenho um anel no dele dizendo que casado é melhor que solteiro. Tá? Então, a gente não pode dizer que tem ordem. Tá? Então, eu vou dizer aqui que é nominal. Tá bom? A mulher tá do lado, é, professor? Ah, ela tá ali na sala, tá escutando com a minha aula, todinha. Ah, então é isso. Aqui eu tenho que dizer, né, assim, então, aqui, então eu vou colocar aqui, que Estado Civil é qualitativa nominal. Formação, que é médio, fundamental e superior. Formação, ela vai ser o quê? Qualitativa ordinal. Número de filhos. Número de filhos, ela vai ser uma quantitativa. Quantitativa o quê? Discreta. Tá? Quantitativa discreta. Salário. Você vê que salário, qualquer coisa com muitas casas decimais, ela vai ser quantitativa contínua. Deixa eu diminuir essa fonte daqui. Idade. Idade vai ser quantitativa, só que aí preste atenção, é idade em anos. Se fosse idade dizendo o número de horas, minutos e segundos que você nasceu, seria contínua. Então, aqui vai ser discreta. Origem. Origem é onde você nasceu, capital ou interior. Tá? Então, aqui vai ser uma quantitativa nominal. Todo mundo entendeu essa classificação? Teve alguma que você ficou perdido? Amores? Ok. Tá ok, né? Então, vejam. Eu vou fazer um gráfico aqui de casado e solteiro, tá? Essa parte de fazer gráfico a gente aprendeu lá em informática. Quem lembra da aula de informática, como é que fazia gráfico? Ninguém. A gente não teve, não. Na optativa agora. Algumas pessoas. Iniciar ainda. Teve aula de informática? Vocês Não, não não. tiveram aula de informática, não? Não. E eu acho que nem vai ter, né? Ela tá como optativa. Ah, é. Pronto, eu vou ensinar a fazer esses gráficos lá em. Eu vou ensinar a fazer os gráficos lá em informática, tá, gente? Aqui eu vou só pegar o gráfico feito. Cadê? Estado Civil. Então, tá aqui. Lá na área de informática é só para aprender a fazer essas coisas. Então tá aqui, ó. Então veja uma coisa aqui interessante, que é o seguinte. Tá aqui o gráfico, tá, de estado civil, casado e solteiro. Percebam que não tem primeiro e segundo. Então, a pizza aqui, ela pode estar em qualquer posição. Pode estar aqui, tanto faz. Tá? Diferente para quando eu vou para gráfico de colunas. Lembrando, isso aqui é uma recomendação minha. Gráfico de pizza só presta fazer gráfico de pizza para qualitativa nominal. O que acontece? O que acontece quando eu boto para fazer um gráfico de pizza
que acontece quando eu boto para fazer o gráfico de pizza de uma variável que tem ordem? Olha isso daqui. Olha o que acontece aqui. Você tem fundamental, médio e superior. Eu pergunto a você, tá aqui, ó. Fundamental, fundamental, médio, superior. Primeiro, é superior, médio ou fundamental? Você está vendo que uma pizza ela não tem começo nem fim? Se eu fosse um alienígena, eu não saberia que fundamental era o primeiro? Está vendo isso? Professor, Ah. Mas aí nesse caso aí da pizza, tendo esses valores, não é para saber a porcentagem maior de cada um dos itens? Não para Calma, saber a ordem? eu tô falando de apresentação, tá? Hum. Eu consigo ver que médio tem mais do que superior e superior tem menos que fundamental, verdade. Porém, essa variável aqui, formação, ela tem uma ordem. É fundamental, médio e superior. Você está vendo que na pizza eu perdi a ordem? Quem é o primeiro dos três? É esse ou esse? Você está vendo que na hora da pizza eu perdi quem é o primeiro? Sim, Entendeu? É isso entendi. que a pizza tira. Então não é que não dá para fazer. Tá aqui, tá feito, tá bonitinho. Mas eu não recomendo. E outra coisa, quando eu faço um gráfico de uma variável contínua, olha o que acontece. Olha o que acontece quando eu salário de pizza. Quem me entende isso daí? Ninguém entende essa porcaria. Você está vendo o que está acontecendo? Eu tenho aí, eu tenho aí uma linha para cada valor do salário. Se eu tenho uma variável contínua, dificilmente você tem dois valores repetidos. Ninguém entende nada. Então, não se faz gráfico de pizza para variável quantitativa. Não se faz. Entenderam a lógica? Sim, Sim. Então, olha só, gráfico de pizza só para variável nominal, tá? Dá para fazer? Dá, mas ela é melhor para nominal, tá bom? Então, é o recomendado, é nominal. Colunas. Colunas, ele já vai ser recomendado para ordinal. Por quê? Porque agora eu mostrar a ordem das coisas. Então, vamos lá, formação. Então, você está vendo agora que no gráfico de colunas eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro? Fundamental, médio e superior. Você está vendo que está na ordem? Então, quando eu tenho variáveis ordinais, qualitativas ordinais, o gráfico adequado é o gráfico de colunas. Por quê? Porque eu mantenho essa sequência. E o que acontece quando eu faço um gráfico de colunas com uma variável que ela é contínua? Olha a cagada. Salário. Eu não quero soma de salário, não. Eu quero frequência de salário. Olha isso daqui. Quem me explica esse gráfico? O que é isso daqui, gente?
Isso aqui significa, são 36 funcionários que tem na tabela, tá? Professor, Caí? Aí, professor? Voltei, tô aqui. São 36 funcionários. O que é que esse gráfico está me mostrando aqui? Cada linha dessa é um funcionário, é um salário diferente. E é a quantidade de vezes que aquele valor aparece. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho que o valor 4 aparece uma vez, o valor 5,25 aparece uma vez, o valor 6,26 aparece uma vez. E aí eu pergunto a vocês, o que é que dá para entender dessa porcaria? Nada. Professor? Travou. Oi. Oi, voltei. Oi. Voltei? Pronto. Estou apresentando ainda? Estou apresentando, vamos embora. Então, é importante você saber qual tipo de variável que você tem para poder fazer o gráfico, tá? Então, nós fazemos o gráfico certo para a variável certa. Porque para você não fazer essa porcaria. Ninguém entende isso, não. Ok? E aí você pergunta, professor, beleza, qual é o gráfico correto quando eu tenho uma variável contínua? O gráfico correto é o histograma. Tá? Ainda dá para fazer um. Professor? Caiu de novo. Eita, fluindo. Voltei. Só um minutinho aqui, gente. Só um minutinho aqui. Gente, desculpa, mas a gente depende disso, eu entendo, certo? Eu não tenho nem como gravar a aula outra hora, porque eu dependo da internet para gravar também. Mas vamos ver se a gente termina, tá? Tu tá aí, Kainan? Ou sim, escutei. Vambora. Então, ainda dá para fazer um gráfico de ainda dá para fazer um gráfico de uma quantitativa, mas quando tem poucos valores. Por exemplo, se eu for fazer um gráfico de número de filhos. Lembrando, na aula de filhos, fazer esses gráficos, tá? Aqui dá para fazer, dá para fazer ainda? Dá para fazer. Vamos, internet, me ajude. Aí, professor. Pronto, ainda dá para fazer. Ó, a minha avó teve 19 meninos. Se eu fosse fazer um gráfico desses, seria 19 colunas. Ia ficar um negócio feio desse jeito. Tá? Então, tipo, somente para poucos valores. Aí você pergunta, beleza, quantitativa contínua. Como é que a gente faz gráfico para quantitativa contínua?
contínua. Narrativa contínua, a gente vai fazer um gráfico que a gente chama de histograma. Como é um histograma? É isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo formatar eixo. O Excel, ele faz um histograma, mas ele faz um histograma muito ruim. Estão comigo? Estão comigo? Cadê o chat? Vou ver o chat de vocês. Isso daqui é um que a gente chama de histograma. O que é isso daqui? Tá? Significa que o número de pessoas que tiveram salário entre 4 e 8,83 foram 12. O número de pessoas entre 8,83 e 13,65 foram 12. E 13 e 18 foram 6. Entre 18 e 30 e 23, entre 18 e 23 foram 3. Isso é um histograma. Um histograma, ele é um gráfico, eu vou fazer outro depois. Ele é um gráfico que ele passa essa sensação de continuidade, tá? Que é o número de pessoas entre tanto e tanto, certo? Tem gráficos melhores. Isso daqui é o R. É o programa de estatística que eu uso. Eu vou gerar 100 valores aqui. Ó. Isso daqui é um histograma. Então, para variáveis contínuas, para não ficar essa coisa feia, para não ficar essa merda feia daqui, a gente usa isso daqui. Por quê? Porque ele vai mostrar continuidade e vai mostrar onde os dados se aglomeram. Eu vou ensinar vocês a fazer esse gráfico na mão, tá? Para ficar mais bonitinho. O próximo gráfico que eu tenho é o box plot. É o gráfico de caixa. O que é o gráfico de caixa? O gráfico de caixa é esse daqui. Deixa eu ver se o Excel faz. Todos os gráficos. Aqui. Isso daqui é um gráfico de caixa. O que é isso daqui? Tá? Esse gráfico daqui, ele é uma combinação dos valores mais importantes do meu conjunto de dados. Então, isso daqui é o mínimo. Aqui é a mediana. E a gente vai ensinar o que é mediana. Isso daqui é o máximo. Aqui é o meu quartil 1 e aqui é o quartil 2. Ou quartil 3, perdão. Q3. Vou ensinar o que é quartil 1, quartil 2, mediana. Mas olha só, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom quando você está fazendo comparação de dados. Por quê? Porque, por exemplo, você vai ter um gráfico que ele vai ser mais ou menos assim. Masculino, feminino. Vou botar feminino, masculino. Feminino, masculino. Altura. Então, você tem aqui o menor valor, o maior valor, a mediana é o valor central. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de masculino e feminino, vamos inventar aqui, qual é o vinho mais ácido? É o branco ou é o tinto?
Gente, qual é o vinho mais ácido, branco ou tinto? Depende de muita coisa, mas o branco tem muita acidez também. Então, né? Quanto menor o pH, mais ácido, né? Isso. Obrigado. Então, vamos supor que eu tenho um gráfico que seja desse jeito daqui. Deixa eu desenhar ele melhor. Está mal desenhado. Um gráfico de caixa, ele é muito bom para você fazer comparações. Por quê? Eu consigo dizer coisas do tipo assim, olha, suponha que isso daqui seja o pH de vinho branco e vinho tinto. O menor pH do vinho tinto, de uma uva qualquer, ainda é maior do que o maior pH do branco. Eu consigo fazer essas e muita gente não usa gráfico de caixa, faz assim, ó. O pessoal coloca média e média. Tá vendo? Bota a média do pH do vinho branco e média do pH do vinho tinto. Usa média. Olha a diferença nisso. Esse conjunto de melhores do que esse daqui. Eu consigo dizer que o menor valor ainda é mais alto do que o maior valor. Tá? Então, o gráfico de caixa, ele existe um outro tipo de gráfico que a gente chama de gráficos de linha. Esses gráficos de linha, a gente recomenda você fazer eles quando você tem valores no tempo. Ah, tipo aqui, ó, produção de petróleo bruto no Brasil, nos anos. Tá? Então, não sei, quando você acompanha o vinho, você vai medindo várias vezes a medição do pH. Então, você vai ter um gráfico subindo ou descendo. Então, toda vez que você tem valores no tempo, a gente recomenda fazer gráficos de linha. Agora, é claro, recomenda. Eu trabalhei uma vez na Secretaria da Educação de João Pessoa, que a gente queria mostrar o número de alunos matriculados. E eu fiz um gráfico de linha, e a coordenadora lá, a secretária da Educação do município, chegou assim e disse, não, eu quero colunas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu fiz o gráfico de colunas do jeito que ela queria. Tá? O importante é o leitor ter a capacidade de ficar bem. Ok? Então, olha só. Tabelas. Tabelas, tabelas, tabelas. Existem dois tipos de tabela. Tabela de frequência simples e tabela de frequência de intervalos. Tá? Deixa eu fazer uma coisa primeiro. A gente está falando aqui sobre a apresentação. Como é que se cria uma tabela? Vocês tiveram aula com a professora Patrícia de normas, normas de TCC, normas metodologia científica, eu acho que é o nome da disciplina. Já tiveram aula com ela? Já, bem Já. assim. Como foi? Foi. Foi. Foi, né? Olha só, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte: existem normas da ABNT. Eu não gosto da ABNT. Tá? Porque é um negócio que tem que ficar atualizando, é um negócio que eles ficam mudando.
Minha recomendação para fazer um TCC é siga o que o seu orientador está mandando. Porém, quando a gente fala de tabela, a gente segue umas normas que a gente chama normas do IBGE. Isso não é uma tabela. Isso não é uma tabela. Tá? Como é uma tabela? Você vai ter o título, tá? Nesse título, você tem que ser o mais explicativo possível. Você não pode escrever um título numa tabela que a pessoa olhe assim, fale, e o que, que ele está dizendo aqui? O que, que significa isso? Ah, está explicado no texto. Não. A tabela tem que dizer exatamente tudo o título tem que dizer tudo da tabela. Tudo. Tá certo? Então, ela tem que dizer o que você está medindo, o que, onde você está medindo e quando. Tá? Vem um tracinho, outro tracinho. Aqui vai estar o cabeçalho. Dentro do cabeçalho, você vai ter o corpo da tabela. Passou o corpo, você tem os totais. Fechou os totais, você tem a fonte. Isso é uma tabela estatística. Você não fecha a tabela de jeito nenhum. Você não bota linha dentro da tabela de jeito nenhum. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma tabela estatística. Você está vendo que aqui é aberto, aqui é aberto. Deixa eu ver se eu pego outra por aqui. Ó, aqui, ó. Aberto, não tem linha no meio. Você está vendo isso? Isso é uma tabela estatística. Então, vamos lá. O que é uma tabela de frequência simples? Uma tabela de frequência simples, a gente usa para variáveis qualitativas e para quantitativas que têm poucos valores. Então, por exemplo, sexo. Então, vamos lá, vamos fazer uma tabela aqui, tabela 1. Tabela Tabela 1. Alunos de estatística por sexo. Alunos de estatística por sexo. Certo? Eu tenho que dizer o quê? De onde? Então, é alunos de estatística do IFE Sertão, que é por sexo. De que ano? 2021. É aqui eu boto uma linha muito reta. Então, aqui eu vou colocar... eu podia estar fazendo isso no Excel, né? Mais fácil. Vou fazer isso aqui no Excel. Sexo, quantidade, percentual. Esse percentual, ele é opcional, tá? Mas geralmente a gente bota. Quantos alunos... Faz quanto tempo que eu tô... Tá.
Quantos alunos homens eu tenho nessa minha turma daqui, hein? Só tem Caian. Acabou, Caian. Só tem tu aqui. Então, é um aluno, 9% por 10. Aí aqui ele tem um botãozinho em cima e embaixo. Cadê? Em cima e embaixo aqui. Bora, superior e inferior. Gente, perceberam aqui Professor? Tô aqui, tô aqui. Eu quero tirar o fundo da... como é que tira o fundo da tabela? Isso mesmo. Aqui. Então, vejam. A tabela estatística, ela tem apenas essas linhas aqui. Essas linhas de Excel aqui, quando você cola no Word, ele não vai não, tá? Então, você não tem esse espaço daqui, essas linhas cortando aqui, você não tem elas. Então, isso é uma tabela estatística. Então, fonte, vou botar a fonte aqui, suave. Então, olha, então, gente, vamos entender aqui, importante, olha para mim. O que tem que ter numa tabela estatística? Título, ele tem que ser completo, é o que, onde e quando. A tabela, ela é vazada e você tem que ter a fonte. Você vê os títulos das tabelas do IBGE são gigantes, gigantes, porque você tem que dizer o que, quando e onde, tá? Não tem a pena de ter um título gigante, tá bom? O próximo tipo de tabela que a gente tem é a tabela de intervalo por classes. Como é que é uma tabela de intervalo por classe? Uma tabela de intervalo por classe, ela é uma tabela que ela funciona desse jeito aqui, olha só. Altura dos alunos em centímetro de 160 alunos do curso de administração. Tá vendo, ó? O que, onde e quando. Fonte, Departamento de Estatística. Então, vamos lá. Esquece isso daqui agora. O que significa isso daqui? 150 até 158. Isso daqui é como aquelas tabelas do IBGE, não sei se vocês lembram delas. Eu não sei se vocês lembram daquelas tabelas do IBGE que é de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, tá? Isso daqui é o número de... Isso aqui é a idade, e esse F, ele é a quantidade. Então, 10 pessoas têm entre 0 e 5 anos. 15 têm entre 5 e 10 anos. Então, isso daqui é o número de pessoas que estão dentro dessa classe de valores. Vejam que o número 5, ele aparece 2 vezes aqui. Por quê? Porque isso daqui é como se, quem lembra da aula de matemática? Isso daqui é como se fosse bolinha fechada, bolinha aberta. Então, uma pessoa com 4,9 anos entra aqui. Uma pessoa com 5 entra na de baixo, porque a bolinha fechada está na de baixo. Então, por exemplo,
por exemplo, se eu tenho 18 alunos entre 1,50 m e 1,58 m, esse 58 aqui, esse 1,58 m, ele não é incluso. Se o aluno tem 1,57 m, ele está contado aqui, na primeira linha. Se ele tem exatamente 1,58 m, eu já conto na linha de baixo. Tá? Então, é isso aqui que significa esse T. Alguma dúvida quanto a isso? Eu não, professor, tô de boa. Senhores? Beleza. Beleza? Então, novamente, se eu fizesse uma tabela que fosse nota dos alunos, de 0 até 2, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 a 8, de 8 a 10. O aluno que tirou 1,5, ele entra aqui, certo? Tirou 1 aqui, 1,5 aqui, 1,9 aqui. Na hora que ele tira 2, eu entro na de baixo, tá? Em casos especiais, como essa tabela aqui, que tem aluno que tira 10, você pode botar bolinha fechada nos dois, tá? Uma coisa importante é esse valor X aqui. Esse X é o valor de meio de classe. Valor de meio de classe. A gente vai usar ele depois, tá? XI é igual ao valor de meio de classe. A gente vai usar ele depois. Ele é basicamente o valor que está no meio, entre 150 e 158. Tá? Agora tá errado esses números aqui. Estranho. 150 mais 158, 308. 308 dividido por 2. É 154. Estranho, tá tudo errado aqui. E o valor de meio de classe aqui é 154. Né, ó, o valor do meio aqui é 154. Aí essa tabela aqui, ela tá de 8 em 8, aqui vai para 162. Aqui, o valor do meio aqui é 170. Aqui, 178. Aqui, 186. E aqui é 194. O valor do meio, você soma e divide por 2. Tá? Era importante por outra coisa. Ok, vamos lá. Nossa, como eu tô... Eu tô dando 3 aulas em uma aula só. A gente não tem tempo de ver tudo. Desculpa o cansaço, gente. Desculpa o cansaço. Ok, vimos gráficos e vimos tabelas. Tudo bem? Todo mundo entendeu que a gente viu gráfico e tabela, não viu? Ok. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu vou entrar numa outra coisa agora que a gente chama de medidas descritivas. Medidas descritivas são aquelas medidas que a gente usa para medir os dados. Tá? Para descrever, medidas de descrição, para descrever os dados. Ok? Ok.
Tá cansado, professor? Tô dando aula desde 8 horas. Tô muito cansada. Tô vendo, velho. Tô cansado mesmo, né? Ok, vamos lá. O problema é que é o seguinte, tem muito assunto para vocês. E aí eu fico com pena de cortar assunto, tá entendendo? Demais de cortar assunto. É muito assunto mesmo. Ok, vamos. Não vai dar espaço. Tá. Então vamos lá. Quando a gente. Quando a gente. Eu tenho que tocar, tem aquela chamada de parâmetro. Quando a gente está estudando dados, quando a gente está estudando dados, certo? A gente tem duas coisas. A gente tem população e amostra. O que é população? População é a tua população de estudo, tá? Então, todos os objetos que você coleciona com a mesma classificação é sua população. Então, eu estou estudando vinhos produzidos no Vale do São Francisco, tá? Então, você limita a vinhos e que são do Vale do São Francisco. Então, uvas Isabel do Vale do São Francisco. Então, o que é a tua população? A população é o que você determina antes. Amostra é qualquer subconjunto dessa população. Então, você tem tua população. Dessa população, você tira uma amostra. Tá? Ok. Dito isso, prestem atenção, olhe para mim. Existem valores que nós chamamos de amostrais e existem valores que a gente chama de populacionais. Tá? Por exemplo, eu tenho 16 alunos matriculados nessa minha turma. São 16 alunos. A minha população é de 16 alunos. Só que eu só tenho uma amostra aqui hoje de 10 alunos. Vamos supor que eu pegue e meça a altura dos meus 16 alunos. Eu tiro uma média dela. Tá? Tirei uma média da altura dos meus 16 alunos. Vamos supor que essa média da altura, essa altura média da população altura média da população, ela deu 1,70 m. Se eu medir de novo da população, de todos os meus 16 alunos, quanto é que vai dar a altura? Vai dar o mesmo valor. Tá? Então, vejam, valores populacionais, eles são o quê? Eles são valores fixos. Valores populacionais, eles são valores fixos. Só que qual é o problema? Na maioria das vezes, esses valores são desconhecidos.
Me diga quando que eu vou ter esses meus 16 alunos aqui para medir a altura deles. Nunca. Hoje veio 10, amanhã vai vir 12. No dia que tiver mais gente, vai estar 15. Vai ter sempre alguém faltando. Tá? Então, vejam, valores populacionais, eles são fixos, só que na maioria das vezes são desconhecidos. E por isso que a gente usa valores de amostra. Qual é o problema com valores de amostra? O problema com valores de amostra é que eles são mutáveis. Cada vez que eu tiro uma amostra, esse valor ele muda. Se um dia eu pego os alunos mais baixinhos, outro dia eu pego os alunos mais altos, esses valores eles mudam. A questão é que o valor de amostra ele tenta estimar o valor populacional, que a gente chama de parâmetro. Tá? Então, você vai ter aqui uma coisa interessante. Você vai ter a média, que vai ter a média da amostra, que a gente vai chamar de x barra, e vai ter uma outra média, que é a média da população. Eu quero que fique claro isso para vocês. E média de população. Tá? Então, a diferença de média de amostra. Cada vez que eu tiro uma amostra, esse valor de amostra muda. Valor de população. Esse valor, ele é fixo. Ele é imutável. Tá? Porém, na maioria das vezes, é desconhecido. Então, gente, qual é o símbolo que a gente usa para a média de amostra? X barra. Qual é o símbolo que a gente usa para a média de população? É o Mi. Esse símbolo daqui é um... Já viu o símbolo para micrograma? Micrograma. É esse símbolo daqui. Tá? É um U com a perninha puxadinha. Tá bom? Outra medida que a gente vai ter, variância. Não, desvio padrão. Desvio padrão. O desvio padrão de amostra, o símbolo é um S. O desvio padrão da população, o símbolo é um sigma. Proporção. Proporção. A proporção de amostra a gente chama de P-chapéu. A proporção de população é só um P maiúsculo. Tá? Então, existem valores de amostra e valores. Quando você fala média, é a média da amostra ou a média da população? Então, a gente tem que saber a diferença. Tá? Tudo que a gente vai fazer na disciplina inteira é tentar descobrir isso daqui. A gente só tem valores de amostra. E com esses valores de amostra, a gente tenta descobrir valores de população. Então, média. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula a média? Todo mundo sabe fazer média, gente. Todo mundo sabe calcular a média. Tá? Todo mundo aqui, tipo, já precisou saber quanto é que passava na média para passar. Tá? Então, a média de 3 números, vamos supor que eu tenho 3 números, 6, 7 e 8. A média deles vai ser a soma de cada um desses valores dividido pela quantidade. É isso que isso aqui significa. Aí, o que danado é esse I? Esse I é porque a gente tem o costume de numerar as observações. Esse aqui é o meu X1, X2, X3. Então, vai ser a soma do XI, onde o I começa em 1 e termina na minha terceira observação, que no caso vai ser N. Tá?
Sabendo que o meu tamanho de amostra é 3. Alguém falou alguma coisa aqui? Foi sem querer, eu cliquei na mãozinha aqui. Então, é isso que é essa simbologia toda, tá? Mas você precisa saber isso tudo? Não. A gente vai somente pegar, a média vai ser 6 mais 7 mais 8 e dividir por 3 vai dar média 7. Tá bom? Bem simples. Dados tabelados vai mudar a forma. O dado tabelado, ele depende disso daqui, ó. Quando eu tenho dados tabelados, certo? A fórmula, ela vai ser a média da amostra. Ela vai ser a soma do valor do meio da tabela vezes a frequência dividido pelo total. Então, nesse caso daqui, como é que vai ser a conta? Vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, dividido por 160. Não tem mais espaço aqui. Deixa eu ver se tem algum um slide que eu consiga apagar. Tem nada. Eu vou apagar esse daqui que está repetido de. Eu só posso ter 20. Tá? Então, como é que é feita essa conta daqui? Como é que é feita a conta dessa tabela daqui? Certo? Vai ser a altura média desses meus alunos, ele vai ser o valor de meio de classe, que é 154, mais a frequência, que é 18, mais 162 vezes 25. Se eu botar aqui, eu estou achando. A média vai ser igual. O primeiro, que é 154, vezes 18, mais o segundo, que é 162, vezes 25, mais reticências, mais o último, que é 194, vezes 15, dividido por 160. Isso aqui vai dar igual. Deixa eu fazer na calculadora. 138 vezes 18, mais 162 vezes 25, mais 170 vezes 20, mais 178 vezes 52, mais 186 vezes 30, mais 194 vezes 15. 28.040 dividido por 160. Deu 175,25. Portanto, a altura média desses alunos deu 1,75 m. Vejam que eu sei que eu não errei porque eu não passei da altura média, nem da altura máxima, nem da altura mínima, tá? Todo mundo consegue fazer essa conta? Se eu pedir para calcular a média dessa tabela aqui, você consegue fazer? Alunos?
seriam dados todos esses valores? Como seriam? Olha só, o que é que você precisa fazer aqui? Eu quero que você tire a média dessa tabela. Você só precisa do valor de meio de classe daqui. Qual é o valor no meio entre 0 e 2? 1. Daqui você tira o resto. Tá? A média, só seguir aqui, ó. A média ela vai ser o x vezes o f, mais o x vezes o f, mais, até o final. Depois divide pelo total. Vamos que eu quero terminar essa aula. Então, gente, tira nada, eu desvio padrão. Olha só. O desvio padrão. Nossa, eu não falei da mediana. O desvio padrão, ele é uma medida de variabilidade. É quantos dados eles estão variando. Então, deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Imagina que eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa que tirou 6, 7 e 8 na nota. Tá? A pessoa tirou 6, 7 e 8. Então, assim, ele está assim, ó. A média disso daqui é 7. Agora, imagina uma pessoa que tirou 5, 7 e 9. A média daqui é a mesma, só que aqui, ó, a média daqui também é 7. Então, eu pergunto para vocês, quem teve a maior variabilidade? A pessoa de cima ou a pessoa de baixo? A de baixo. A de baixo. Por quê? Porque os valores estão mais distantes da média, tá? Os valores estão mais distantes da média. Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é uma medida do quantos valores estão se distanciando da média. Certo? Então, como é que a gente calcula isso? O desvio padrão, eu vou fazer aqui, ó, desvio padrão. Tá? Ele vai ser a soma, esse é o símbolo de soma, de cada um dos meus valores, xi, menos a distância que eles estão da média. O problema é que é o seguinte, se eu tenho uma média aqui para cá, olha só, se eu tenho um valor aqui que é 6, e tem um outro valor daqui que é 7, a média está aqui, tá? Se eu fizer 6 menos a média, isso daqui vai dar um valor negativo. Aqui vai dar positivo. Então, para garantir que isso daqui fique sempre positivo, o que é que eu vou fazer? Eu podia meter um módulo. Eu podia meter um módulo aqui. Tá? Mas isso vai dar merda. Trabalhar com módulo é uma desgraça. Quem pegou cálculo sabe que módulo é terrível. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou botar ao quadrado. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 dá sempre 1 positivo. Então, botando ao quadrado, eu sempre tenho valores positivos. Ok. E aí, se eu só somar essas distâncias, um conjunto de dados que tem 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar maior do que um que só tem 2 ou 3. Então, o que é que a gente faz? A gente vai, tipo, tirar uma média dessas distâncias. Como é que eu tiro média? Eu divido pelo total. Só que, novamente, qual é o problema aqui? O problema é que esse troço está ao quadrado. Para garantir que isso aqui não fique, tipo,
Eu não vou medir a altura de aluno em metro quadrado. Não se mede isso. Ninguém trabalha com pH ao quadrado. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou meter uma raiz quadrada aqui. Então, isso daqui é o desvio padrão populacional. Tá? O desvio padrão populacional é o quê? Novamente, para você aprender, ele é a distância que cada ponto está em relação à própria média. Pronto. É a distância média dos pontos em relação à própria média. Tanto que, se a pessoa tirar 7, 7, 7, aqui, ó, 7, 7, 7, a média aqui foi 7. Quanto foi o desvio padrão aqui? Quanto foi o desvio padrão aqui? Foi 0. Não teve distância da média. Tá? Então, todo mundo entendeu o que é o desvio padrão? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Só que nós temos um problema. A fórmula do desvio padrão da amostra, ela é diferente. Ela é a soma dos valores em comparação com a média de amostra, até aí tudo bem, dividido por n-1. Então, nós temos um problema daqui. Se você for calcular o desvio padrão de amostra, que é só o que a gente vai fazer, porque ninguém tem acesso à população, a fórmula muda. Esse -1 aí, ele é um fator de correção que entra, que você nem eu, para explicar, eu vou conseguir explicar, porque foi um negócio que eu aprendi no 5º período de estatística, tá? Isso aqui é basicamente uma correção. Quando eu uso essa fórmula daqui numa amostra, esse bicho, ele corrige, ele calcula o desvio padrão muito para baixo. Esse -1 aqui, ele aumenta o valor do desvio padrão. Tá? É o quanto os valores se distanciam da média. Gente, para terminar, vou só explicar a atividade de vocês. Eu tenho uma tabela daqui, que ele é tabela 1, fábricas de uma cidade, quanto a sua origem. Então, tá aqui, origem. Que tipo de variável é a origem? A gente falou lá no começo da aula. Fábricas de uma cidade, quanto a seu tamanho. Que tipo de variável é tamanho? É qualitativa ou é quantitativa? Está aqui, ó, pequena, média e grande. Nota dos alunos de uma universidade. Que tipo de variável é essa? Nota de aluno, é o quê? Eu tinha um professor que, uma vez, um professor me deu 6,725. Teve um filho da mãe de um professor que me deu 6,7. Me deu 3 cargas decimais de nota. Engraçado. Não esqueça. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o gráfico da variável nominal. O gráfico o quê? Adequado, porque a gente fez... Eu vou trocar essa palavra adequado. Recomendado. Não é porque sou eu que estou recomendando. Eu quero que você faça o gráfico recomendado para a variável nominal e o gráfico recomendado para o gráfico ordinal. E a tabela que tem quantitativa, eu quero a média. A gente aprendeu a calcular a média de tabela. Então, você vai fazer o gráfico da tabela 1, gráfico da tabela 2 e calcular a média da tabela 3. Gente, eu sei que a aula foi corrida. Eu prometo que as próximas aulas vão ser melhores, porque eu tô comendo. Essa parte inicial é tudo preparação para o futuro, é tudo preparação para as próximas aulas. Então, eu estou correndo para dar logo, para a gente partir para a parte importante. Então, por isso que tem muito assunto, muita coisa, e você deve estar perdido.
eu prometo, as aulas que são práticas, entre aspas, que a gente vai fazer análise de dados de enologia, eu prometo que vai ser melhor. Tá bom? Se tiver dúvida, me aperrei, me chama no zap, professor, eu não estou sabendo, pergunta. Tá? Então, gente, vocês têm uma semana para fazer a atividade, certo? Vocês têm uma semana para fazer a atividade e entregar até antes da próxima aula. Tá perfeito? Vou botar a próxima aula vai ser terça de 8 da manhã. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senhores, posso encerrar a aula, posso encerrar a gravação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Para mim tá ok, professor. Lara, Larissa, Isabela, Ana Júlia, Tâmara, Rafaela, Érica. Ok. Tudo tranquilo por aqui. Boa semana, tá? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, professor. Até a aula. Até.